Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas lindas do meu coração. Que bom que vocês estão aqui, porque hoje eu vou começar uma série incrível sobre a carta aos Efésios. Você gosta da carta aos Efésios? Eu particularmente amo, gente, e vocês vão entender ao longo dessa série o porquê. Vamos começar então lendo o capítulo 1, verso 1, porque nesse verso a gente já tira muitas lições. Olha só. Acompanha comigo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Gente, o que é isso aqui que Paulo está falando? É uma saudação. Na saudação, ele fala quem ele é, o que ele faz e por quê, né? Alguém já te perguntou quem é você? Geralmente nesses workshops, nesses cursos de autoconhecimento, a gente sempre escuta, né? Quem é você? E às vezes as pessoas perguntam também. E é uma pergunta que às vezes é difícil responder. Às vezes a gente para e fica pensando. Mas eu quero que você preste atenção na sua resposta automática. Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça quando eu te pergunto quem é você? Você pode falar, eu sou fulano de tal, e a sua profissão, que é o mais comum, é o que eu mais vejo acontecer. Você pode falar que você é dona de casa. Você pode falar que você é mãe de tal pessoa, que você é filho de tal pessoa, que você é da igreja tal, ou de tal religião, né? Mas aqui Paulo, ele diz, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. O modo como ele se identifica é o modo como ele vive. E pela trajetória de Paulo, pelas cartas, por Atos, dá pra gente ter uma noção de que Paulo, ele entregou a vida dele a Jesus, né? Depois que Jesus o converteu. Então, era o modo como ele vivia. Era quem ele era, ser apóstolo. Esse era o primeiro trabalho dele. Essa era a razão pela qual ele passou a existir, né? Depois que ele caiu do cavalo lá em Damasco. Então, aquilo que mais ocupava a mente e o coração dele é o que ele coloca na apresentação. E geralmente é assim. A gente pode ser cristão, a gente pode ser um cristão verdadeiro, né? Fiel de verdade. Mas talvez Jesus não seja quem ocupe os nossos pensamentos e o nosso coração o tempo todo, né? Pode ser que a gente seja assim cristão, mas a nossa cabeça vive cheia com o trabalho, vive cheia com as contas, vive cheia com os relacionamentos, ou vive cheia pensando em diversão, em quaisquer outras coisas que não sejam Jesus. E talvez a gente cria um espaço, né, na nossa agenda, talvez de manhã, talvez à noite, talvez no meio da tarde. Tem esses espaços para Deus, mas não é Deus que está na nossa mente o tempo todo. Você consegue entender? Tipo, como se Deus fizesse parte da nossa vida e não como se ele fosse a nossa vida. Tem um filme muito legal que eu acabei de lembrar disso, que se chama, acho que é Uma Questão de Fé ou Questão de Fé, que é sobre uma menina que é educada num lar cristão e quando ela vai fazer faculdade, ela acaba se encantando por alguns dos conceitos de um determinado professor de biologia que é ateu. E aí, em determinado momento, ela tá conversando com um colega que é cristão e ele fala para ela assim: o teu relacionamento com Jesus ele pode ser de duas formas, ou por incorporação, ou por, ai, como que é agora? Eu não lembro da outra palavra. A submissão. Acho que é isso. Incorporação ou submissão. Ela pergunta qual que é a diferença, né? E ele fala: incorporação é quando você incorpora Jesus à tua vida. Ou seja, ele faz parte da tua vida.
Submissão é quando você submete a tua vida inteira a Cristo, ou seja, Ele passa a ser a tua vida. Você entrega a tua vida para Ele e agora Ele é a tua vida. E na verdade, para servir a Jesus só existe uma forma, né? Uma forma verdadeira, que é por submissão. Então, Jesus, ele não pode ser uma parte da nossa vida, né? É um momento do nosso dia. Ele tem que estar em todas as coisas, em todas as nossas decisões, nos nossos relacionamentos, guiando o nosso trabalho, tudo que a gente for fazer, tudo que a gente é, todas as nossas escolhas, sabe? Jesus tem que ser o nosso estilo de vida, a nossa vida e quem a gente é, sabe? Então, na apresentação de Paulo na carta aos Efésios, fica muito claro como Paulo se enxerga. E a gente vai ver que essa carta aos Efésios tem muito a ver com identidade. Se você ainda não assistiu o filme Mais Que Vencedores, eu recomendo muito que você assista, porque ele traz muito essa noção de Efésios e no filme até é citado a carta de Efésios, né? Eu não vou contar aqui para quem não assistiu, mas é sobre uma menina que ela vive um certo tipo de vida e quando ela entende quem ela é em Cristo, quando ela lê Efésios 1 e 2 e ela entende a identidade dela em Cristo, a vida dela muda completamente. Então, Efésios fala sobre a nossa identidade em Deus e é por isso que Paulo já começa se apresentando aqui. Hoje eu faço um convite para você, nem apenas nesse simples versículo que a gente leu aqui. Quem você é, como você se enxerga. Quando te perguntam quem é você, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? E eu peço que você seja muito sincero nessa resposta, porque quando não existe verdade, não existe transformação. Então, se você responde aquilo que você acha que é o certo responder, você não vai ser transformado, porque no fundo você está mentindo, entendeu? Agora, quando você diz exatamente o que vem à sua mente, o que enche o seu coração de verdade, aí é o momento que Deus pode te transformar verdadeiramente. Só existe transformação quando existe verdade, certo? Não pode ser meias verdades. Não pode ser o que você gostaria que fosse verdade. Tem que ser o que é verdade nua e crua, tá bom? Hoje esse é o meu convite para você. Pense e reflita em quem você é. E assim, como fala no livro, né? No livro não, no filme Mais Que Vencedores, né? Tem uma parte também que dois personagens estão conversando e um deles pergunta pro outro, quem é você? E o outro começa falando da profissão, daí fala da família, fala da nacionalidade e por último ele fala que é cristão, né? Tipo, ele pensa lá bastante, sou cristão, né? Quando não sobrou mais nada. Aí o cara fala, e o que significa ser cristão? Aí ele diz, significa que eu sigo a Jesus. E o cara pergunta, e quão importante é isso? Aí ele diz, é muito importante. Aí o cara pergunta, né? A pergunta derradeira, a pergunta que não quer calar, que é, então por que você disse isso por fim? Por que você colocou isso no final da lista e não no início? Aí ele falou, eu podia ter respondido primeiro. Aí o cara falou, mas não respondeu. E não quer dizer que ele estava errado, quer dizer que ele não, no filme fica evidente isso, tá? Que ele simplesmente não percebeu o quanto ele deixou que o trabalho, que as outras coisas, principalmente o trabalho, né, ocupasse o lugar de Deus na vida dele. Ele achou que ele era um cristão excelente e que estava tudo certo, sabe? E muitas vezes é dessa forma que a gente vive, não por mal, não porque, sei lá, entendeu? Não por mal, mas porque a gente simplesmente não percebe. Porque esse mundo é cheio de distrações e essa é a estratégia do diabo é nos comendo pelas bordas, é ir colocando coisinhas para nos distrair de modo que a gente nem perceba que está se desviando do foco. E você sabe que com Deus ou é tudo ou é nada, né? Então, meu querido e minha querida, hoje eu convido vocês a refletirem sobre quem vocês são
E amanhã teremos mais um vídeo sobre a carta maravilhosa aos Efésios. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.